Olá, você que acompanha o Instituto Lula, que segue a gente nas redes sociais, que curte o nosso Instagram, o nosso YouTube, agora segue os cursos que o Instituto está dando. Bem-vindos a mais um programa Encontros, e hoje a gente traz aqui o doutor em Sociologia, Paulo Ramos. O Paulo Ramos, ele é pesquisador do Afro-Sebrap, ele é coordenador do projeto Reconexão Periferias, e acaba de de ser aprovado o doutorado dele, que é Gramática Negra contra a Violência de Estado. É isso, Paulo? Isso mesmo. Bem-vindo. Muito obrigado, Alonso. Muito obrigado pelo Bom, convite. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Paulo, é o seguinte, a gente está muito interessado no material que você produziu, e antes eu queria que você contasse um pouco da sua história, o que te levou até essa tese, esse tema, e o que é o projeto Reconexão Periferias? Não, obrigado. Bem, o projeto Reconexão Periferias é um projeto da Fundação Perseu Abramo, que nasceu de uma resolução partidária do Congresso de 2017, em que o PT decidiu que era preciso retomar o contato com a sociedade e com os movimentos sociais. E depois de algumas reuniões que fizemos dentro da Fundação Perseu Abramo, a gente entendeu que, inicialmente, se pensava em fazer um evento, fazer um grande seminário, um congresso, a gente entendeu que era preciso fazer mais, era preciso criar uma agenda de debates em torno disso, visando os novos atores em cena que a gente via emergir naquele momento, vendo o conjunto das transformações sociais pelas quais o Brasil havia passado, de uma experiência de inclusão social, de avanço da democratização e posterior interrupção do processo democrático. E era preciso retomar o contato com as periferias no geral, né? As periferias do campo, as periferias da cidade, favelas, quebradas e outros conjuntos de atores considerados subalternizados que estavam em movimento, estavam praticando resistência, estavam fazendo política, produzindo encantamento da política, buscando transformação social, e a gente entendeu que era preciso falar com esse pessoal. E nesse sentido, a gente conseguiu fazer uma série de atividades, está conseguindo fazer uma série de atividades. Começamos com pesquisas, né, na área de cultura, na área de trabalho, na área de violência. Temos uma rede com mais de 800 organizações. Reunimos pessoas do Brasil todo, de movimento de slams, de cultura, educadoras, educadores, professores universitários e muitos atores e muita gente das periferias, né? Basicamente organizações periféricas que contam com a nossa parceria. Estamos indo aqui para o 4º ano de projeto, quer dizer, esse é o 3º ano, né? Mas que começou em 2018, efetivamente, mas estamos indo para o 4º ano de projeto, e agora nós temos bastante coisa. Convido todo mundo aí que está assistindo a entrar no site da Fundação Perseu Abramo e verificar lá que tem uma aba, uma editoria produzida por nós. Todo mês nós publicamos uma revista chamada Reconexão Periferias. Tem muita coisa legal, tenho certeza que todo mundo que está ligado nesses temas vai se sentir representado, vai se sentir contemplado com o debate, e também está todo mundo convidado a contribuir com esse projeto. Falando um pouco do projeto Reconexão Periferias, né? Agora, como que eu cheguei no tema da violência policial e do movimento negro? É uma história um pouco interessante, eu conto um pouco isso na tese. Eu sou formado em Ciências Sociais pela UFSCar, e em 2007 eu estava longe da academia, me formei em 2004, né? Em 2007 eu estava longe da academia e tive contato com... Eu era gestor no governo do Newton Lima, eu era coordenador de política de igualdade racial em São Carlos. E eu tive contato com o movimento de organização do INJUNE, Encontro Nacional de Juventude Negra, lá em 2007. E me envolvi nesse movimento, a gente organizou muita coisa legal em São Carlos e no Brasil.
E a pauta principal do movimento de juventude negra era a luta contra o genocídio da juventude negra. Naquela época, pouca gente falava de genocídio, mas havia já uma pauta do genocídio da juventude negra. E eu me envolvi com essa pauta, com essa agenda, a gente fez várias coisas. Uma das coisas que eu fiz foi, eu fui para o governo federal, trabalhando no governo federal, na CEPIR, e lá eu, convidado, né, pelo Márcio das Chagas, que era secretário de Ações Afirmativas, e aí me deu a tarefa de cuidar da pauta de juventude. A Conferência Nacional de Juventude do governo federal, em 2008, tirou como prioridade a luta contra o genocídio da juventude negra. E essa pauta, genocídio da juventude negra, entrou no governo, né, causou alguma repercussão ali. A CEPIR procurou se aproximar dessa agenda. Eu estava na CEPIR nesse momento. E quando eu olhei para essa pauta e falei, bom, agora eu estou no outro lado do balcão, né? Já não sou mais movimento social, preciso, o que eu vou fazer? E fui tomar pé da situação, em termos dos estudos que haviam sobre o enfrentamento à violência contra jovens negros no âmbito do governo federal. E eu descobri que havia muita coisa sendo feita. E ali me deu o primeiro estalo. O segundo estalo foi quando um militante do movimento negro antigo acompanhou uma atividade de juventude negra. O militante antigo era o Ivair dos Santos. E ele falou, olha, Paulo, essa atividade aqui, esse processo está muito interessante. Alguém precisa estudar isso, né? Escrever sobre isso, registrar esse momento. E eu estava, nesse momento, querendo voltar a estudar. Tinha me formado em 2004, e eu falei, não, vou estudar. Então, já que essa tarefa me foi dada, alguém disse que essa tarefa existe, eu vou pegar essa tarefa e vou estudar isso, né? Estudei, fiz um mestrado sobre a emergência de um novo ator político chamado Juventude Negra, naquela época, e entre 2005 e 2013, e eu defendi o mestrado em 2014. E eu percebi que, além da emergência de um novo ator político, que era a Juventude Negra, se construiu durante esse processo também uma nova bandeira política, uma nova agenda política, que era a luta contra o genocídio da Juventude Negra, que era uma formulação nova. Antigamente não havia, 20 anos atrás, 40 anos atrás, não havia esses termos, nessa mesma elaboração. Aí eu compreendi que era preciso estender um pouco mais o olhar um pouco mais para trás, né? Entender como que não só o termo genocídio era formulado pelo movimento negro, mas entender também como que a violência policial havia sido entendida ao longo das últimas décadas, pelo menos desde a década das últimas 4 décadas, que as últimas 4 décadas, para quem não entende, não é ainda entendido, o movimento negro das últimas 4 décadas é chamado de movimento negro contemporâneo. É um movimento negro que vem desde a fundação do MNU, desde o final dos anos 70. E aí eu procurei entender como que esse movimento negro contemporâneo se relacionou, denunciou a agenda da violência policial. Porque o que eu já percebia lá em 2010, quando eu entrei no governo Lula, eu percebia que havia uma agenda propositiva sobre violência policial, uma agenda propositiva em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa de trabalho, em defesa da ação afirmativa. Mas a agenda da violência policial, ela era uma agenda reativa. Ela não era uma agenda de apresentar soluções e uma agenda de proposição de políticas públicas concretas. Mas era uma agenda que sempre estava no plano da reação, no plano da denúncia. Essa impressão foi confirmada, que eu tinha lá em 2010, foi confirmada pelos militantes do movimento negro que eu entrevistei ao longo desses meus anos de pesquisa. Mas eu procurei compreender mais, né? Qual era o verdadeiro significado da luta contra a violência policial? Era só o genocídio? Então são essas questões que me tomaram, né? E aí, isso te levou para o doutorado? E isso foi que eu fui estudar no doutorado.
Eu queria exatamente já entrar, eu vi que você já começou um pouco a falar sobre o assunto, mas eu vi que no seu doutorado você divide em três épocas a sua análise, né? Em três fases. Uma que começa ali na fundação do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Aliás, eu acho bom falar, a CEPIR, é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que na época tinha status de ministério, certo, Paulo? Isso. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Legal. Bem lembrado. E o MNU é o Movimento Negro Unificado, fundado ali em 78, inclusive na esteira, ou pelo menos a gente estava batendo um papo, eu e o Paulo aqui, o Paulo me explicou que não foi exatamente fundado na esteira desse episódio, mas ele ganhou vulto, né? Ganhou visibilidade com um protesto realmente contra exatamente a violência policial. Então conta pra gente por que você dividiu em três fases e quais são elas? Isso que eu chamei de essas 4 décadas que eu estou chamando aqui de movimento negro contemporâneo, quando você observa a luta contra a violência policial, você percebe que a violência policial ela sempre foi um tema do movimento negro e sempre caminhou ao lado de outros temas do movimento negro. E a violência policial, assim como outros temas, como igualdade, como política de cotas, ensino de história e cultura africana, o combate à discriminação no mercado de trabalho ou nos espaços públicos, esse conjunto de temas eles eram reunidos diante de temas guarda-chuva, trocando em miúdos, né? Temas guarda-chuva que eu chamo na tese de pontes semânticas, que é um termo conceitual que vem da teoria do Axel Honneth, sobre que a teoria tem a ver com a teoria do reconhecimento. E ao longo desses anos, essas pontes semânticas, esses sistemas guarda-chuvas, eles foram se transformando. Durante o último período que eu estudei aqui entre 2007 e 2018, você tem a bandeira do genocídio negro. E muitas vezes esses temas guarda-chuva, eles vêm com um formato de palavra de ordem, né? Como, por exemplo, contra o genocídio da juventude negra, contra o genocídio negro, contra o genocídio do povo preto. E isso foi nos últimos 15 anos, desde 2007, por assim dizer. A partir de 2007. Só que nos anos 90, não era genocídio negro que seria o conjunto do protesto negro contra a violência policial, ao lado de outros temas. Era o tema da violência racial, né? Então havia uma campanha do Movimento Negro Unificado, em 2007, que se chamava Reaja à Violência Racial. Isso está nos documentos. Toda a minha pesquisa foi baseada em acervos pessoais de militantes negros que generosamente me facultaram acesso e eu tive a sorte de contar com essa confiança. E isso nos anos 90, né? Era a ideia da violência racial. E nos anos 80 era a ideia de discriminação racial. E todos esses nomes, né, eles viram palavras de ordem, eles viram bandeiras de luta, eles dão nome às organizações, eles dão nome a iniciativas, eles dão nome a seminários, a publicação de livros. Por exemplo, o Movimento Negro Unificado, que a gente chama de MNU, ele não foi sempre que ele teve esse nome, né? Ele começou como movimento negro, como movimento unificado contra a discriminação racial. Era MUCDR, Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Depois ele se transformou em Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial e, posteriormente, apenas MNU. Então, essas palavras elas são muito importantes para a gente entender como que o conjunto das organizações sociais, negras nesse caso,
se comportam, né? Se comportam, é interessante a gente observar o movimento delas a partir desses nomes, a partir dessas classificações, e essas classificações, elas são palavras que sempre estão em disputa, elas são sempre um investimento das organizações em prol da construção de uma agenda política, e essa agenda está, por sua vez, em prol da transformação de uma determinada realidade, né? E como é que eu achei isso? Eu achei isso convivendo com os documentos, olhando lá, documento por documento, olhando as milhares, né, os milhares de documentos que eu observei. Depois eu fiz uma seleção menor. Foram 3 militantes que me cederam que me facultaram acesso aos seus acervos: o Reginaldo Bispo, o de São Paulo, de Campinas, né? O Milton Barbosa, de São Paulo, o Flávio Jorge, também de São Paulo, e o Ivair dos Santos, que tem o acervo dele, que já está público, está lá na Universidade Federal de São Carlos. Mas depois eu posso falar também um pouco sobre esses acervos. Então é isso, né? Essas 3 fases têm a ver com as palavras de ordem predominantes em cada um desses períodos. E essas palavras de ordem, elas são resultados do arranjo das demandas daquele momento. Então é mais ou menos isso. Você pode... E do contexto, da conjuntura daquele momento, né? Importava, nos anos 80, falar em discriminação racial. Por quê? Porque era o momento em que o mito da democracia racial era uma grande propaganda do governo militar. O que é mito da democracia racial? É a ideia de que brancos, negros e índios vivem em harmonia no Brasil, em que não existe racismo, de que o racismo é algo que vem da África do Sul ou dos Estados Unidos, que o racismo e a discriminação racial era algo importado, era uma ideologia exógena ao país, e por isso era importante falar de discriminação racial. E dizer, ó, existe democracia, existe discriminação racial. Nos anos 90, acontece um outro conjunto de coisas. O Brasil já se torna uma democracia do ponto de vista formal, constitucional, e o movimento negro vai falar de outras coisas. Vai denunciar grupos de extermínio, vai denunciar os pés de pato, as chacinas de criança, como a chacina da Candelária, em 93, era algo absurdo, né? Paulo Maluf, aqui em São Paulo, Fleury, aqui em São Paulo também, eram governadores que apelavam para a truculência, importava falar de violência nesse caso. E depois, no momento mais curiosamente, né, a juventude negra chama a atenção para esse problema do genocídio da juventude negra a partir de 2007. Isso continua até hoje, né, Paulo? Outra coisa que me chama a atenção é que a própria negação do racismo parece que voltou, né? Então, a gente hoje talvez conviva com tudo isso, né? Com os primórdios ali de 78, com a violência, o genocídio. Eu não sei se eu nunca sei se eu tô nos anos 90, se eu tô no final dos anos 70 ou se eu tô no começo do século XX. Século XVIII. Porque mas é interessante a gente pensar que esses paradigmas de compreensão, de interpretação da realidade, eles convivem no tempo. E eles também estão em luta, eles estão em conflito, e eles estão em disputa. Né? Não é porque... Mas hoje o movimento negro, ele é capaz de questionar isso com mais força. O ativismo negro hoje é capaz de questionar isso com mais força. A quantidade de intelectuais negros e de pessoas altamente com formação em nível de excelência, de origem pobre e de origem negra, é muito superior ao que havia no final dos anos 70. Eu conversava com um militante importante do movimento negro, o Rafael Pinto, e ele dizia, a entrevista ia lá para uma hora e meia de duração. Ele chegou uma hora que ele falou assim: Paulo, é o seguinte, estou contando tudo isso para você, falando esse monte de nomes, o nome desse monte de organização do final dos anos 70, mas é o seguinte, nós todos cabíamos numa Kombi. Hoje, ele falou, hoje é incontável. Os militantes que aparecem por aí, é impossível você descrever uma cena e não encontrar uma pessoa
por menor que a cena seja, e não encontrar uma pessoa que você nunca tenha visto. Porque o número de ativistas hoje é muito maior. Isso tem a ver, né? Não precisa nem perguntar isso. Isso tem muito a ver com a política de inclusão social no ensino superior por meio de ProUni e por meio do Reúne com ação afirmativa, que começou, claro, nas universidades, né, públicas, começou com iniciativas do movimento negro, localizadas, comunidades negras das universidades, sobretudo em que havia ali alunos negros, professores negros, militantes negros do município, mas isso se nacionalizou e galvanizou, se consolidou numa lei, né? Isso foi muito importante. Paulo, eu vou querer que no final da conversa você também dê algumas dicas aí, algumas orientações para quem quiser acompanhar não só o seu trabalho, a sua tese, mas também a produção que você encontrou na sua pesquisa. Mas antes de fazer essa orientação final, essa pergunta final, eu queria ouvir sua opinião. A gente acabou de falar que a gente não sabe em que era que a gente está, por conta do Brasil que a gente está vivendo. Eu vejo muita coisa acontecendo que eu não sei de onde nasceu, né? Quem andava aqui em São Paulo, principalmente na periferia, sempre sabe que se você está num carro, tem um motorista negro, amigo seu dirigindo, esse carro, a chance de ser parado é gigante, você está com amigos brancos, ou que você mesmo quando você tomava um enquadro na rua, essas blitz, é completamente diferente. Você tem um passe, né, nessas blitz praticamente por ser branco, a violência policial está na cara para todo mundo que viveu, que cresceu em São Paulo. Mas eu te pergunto, hoje, a situação que a gente vive hoje, de novo, eu não sei, eu vi a Lava Jato, essa coisa punitivista, crescendo, vamos fazer justiça com a própria mão, o Brasil é uma porcaria, vamos tirar a máscara, o gigante acordou. Eu não sei se isso potencializou um ódio, ou sei lá, um orgulho em sentimentos que as pessoas tinham reprimidos e que aflorou. O que eu quero ouvir de você é a sua opinião, mesmo, não só como pesquisador, mas como militante, como cidadão. O que você acha que acontece daqui para frente? Como você está vendo a situação atual e o que você acha que se encaminhará para o futuro próximo aí? Eu vejo toda essa situação atual de ódio como uma reação identitária dos grupos que se sentiram lesados no exercício dos seus privilégios e não dos seus direitos. Eu vejo isso como uma reação branca, uma reação conservadora, né, que luta pelo direito de exercer e praticar o seu ódio e a sua violência. Isso está patente agora nos processos de manifestações aí em defesa do governo federal, que tem promovido uma tragédia, um genocídio no Brasil, por meio das interferências nas medidas de combate à pandemia. Então, é muito difícil a gente prever quando que isso vai acabar. Mas o que eu tenho certeza, tenho repetido isso com alguma frequência já há algum tempo, é que tem coisas que você não consegue combater. Tem coisas que você, por mais que tentem, tem avanços que não são fáceis de serem cancelados. Quando você oferece conhecimento para as pessoas, o conhecimento não é algo que consiga se roubar, né? O avanço dessa massa crítica que foi incluída na universidade durante os últimos 15 anos, isso é incessante, ninguém vai parar. A turma que está escrevendo livro hoje, quem está se doutorando, quem está se graduando, quem fez graduação, mesmo quem está indo para pós-graduação,
e quem está lendo, quem está sendo best-seller nas principais listas de livros mais vendidos, né? Não é à toa que a gente tem o Tortarado, do Itamar Vieira Júnior, tá aí alcançando a marca de 100 mil livros vendidos. Não é à toa que a Djamila Ribeiro ganhou o Prêmio Jabuti, né? E o Itamar também ganhou o Prêmio Jabuti. São dois atores negros que representam, simbolizam o avanço de uma inclusão social, que é a inclusão por meio do conhecimento. Se eles estão vendendo, significa que tem gente comprando. Se eles estão sendo lidos, significa que tem muitos leitores interessados nesses conteúdos. Então, essa turma não vai parar, nós não vamos parar, entendeu? O conhecimento, você só consegue limitar um detentor de conhecimento por 2 meios, ou matando ou prendendo. Se não for isso, nós estamos vendo um momento difícil, eu sei, né? Mas o porvir, se eles estão achando que, se essa turma branca, de privilegiados brancos, não é nem uma elite econômica exatamente, né, que está reagindo, mas se essa turma acha que está se incomodando com o que viu até agora, com certeza eles vão se incomodar muito mais nos próximos 10 anos aí. Boa, Paulo. Bom, e para terminar, eu queria mesmo dar uma dica nossa aqui do Instituto Lula, que é o Memorial da Democracia, que, na verdade, foi o que me chamou a atenção no seu trabalho, foi essa ligação, vamos dizer assim, que o Memorial tem. O Memorial é um museu virtual dedicado às lutas democráticas do povo brasileiro, produzido pelo Instituto Lula, com apoio da Fundação Perseu Abramo, hoje, grande apoio da Fundação Perseu Abramo, e lá, coloquei o site aí na tela, você encontra, entre outros episódios, a fundação do Movimento Negro Unificado, a história da fundação. A gente tem música, trecho de documentário, fotos, a criação da CEPI está lá. Então, eu convido todo mundo a visitar este site. Eu queria te perguntar, Paulo, quem quer se aprofundar, você citou alguns autores aí, quem quer saber mais sobre essa história, onde procurar, o que você recomenda? Olha, eu tem algumas teses de doutorado e mestrado que falam sobre essas histórias, né? Tem um livro que chama O Movimento Negro Contemporâneo, do Amilcar Pereira, que é um professor de História do Rio de Janeiro, que é bastante interessante. Tem um livro aí da Lélia Gonzalez, chamado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que é organizado pela professora Marcia Lima e pela Flávia Rios. São 2 livros bastante interessantes. Esses 2, né? Também existe, o Memorial da Democracia, como você disse, tem bastante coisa que fala sobre vários momentos da evolução do movimento negro, né? Também tem um portal que eu escrevo, que é o Nexo Políticas Públicas, e tem uma passagem lá para o Afro-Sebrap. E lá, se as pessoas forem lá, vão encontrar bastante coisas interessantes, que é produzido por esse núcleo Afro-Sebrap de formação e pesquisa em raça, gênero e justiça racial. E tem bastante coisa interessante, acho que essas 4 dicas aí, são um bom início para um bom começo de conversa. Legal, eu já vou aqui colocar na tela o Nexo Políticas Públicas também, para quem quiser acompanhar. Enquanto isso, vamos lá. Enquanto isso, Paulo, eu queria também, o site é esse, né? ip.nexojornal.com.br. Eu queria te agradecer muito pela conversa e parabenizar você pelo trabalho. Eu já li algumas das revistas do Reconexão Periferia, já tive em evento do Reconexão Periferia. Eu recomendo também que entrem lá no site da Fundação Perseu Abramo e encontrem esse material. Esse material, na nossa
pesquisa é boa, mas o material é bonito também, é bem trabalhado. E parabéns aí pelo seu doutorado, e espero que a gente se encontre de novo aqui em mais conversas com o Instituto Lula. Então, eu estou sempre à disposição, Lúcio. Pode contar comigo aí para o que precisar. Estou à disposição. É um prazer para mim falar aí com o Instituto. Muita gente querida por aí. Manda um abraço para todo mundo, por favor. Valeu, Paulo. Um abraço. Um abraço.